galera já vem meio que na vibe, né? Difícil ter alguém com cara de cu. Pelo menos eu venho cara de cu também. Meio emburrado, assim, sabe? E aí, por mais que a pessoa fale alguma coisa engraçada, a pessoa que tá com cara de emburrada e ela acha graça, ela meio que não ri espontaneamente, ela meio que esconde a risada. Ela ri meio assim. Mas a pessoa que tá na vibe, ela já tá meio que com o pé na linha de largada, só esperando o gatilho pra rir, né? Ela tá meio assim. E aí, vai rir de qualquer merda que fale. Inclusive, é sobre isso que eu quero falar, tá? Sobre merda. Mas não de forma literal. Tá? Figurativamente, tipo, merdas da vida. Então, tentar fazer stand-up aqui. Mas eu quero enfatizar a palavra tentar. Porque eu fico um tanto quanto muito nervoso nesses momentos, né? A colega falou antes, que o fracasso acaba sendo iminente. É inevitável. Não, mas eu quero isso. Eu quero o fracasso. Eu estou buscando o fracasso. Porque eu cresci com as pessoas me ensinando que a gente aprende com os erros. Não tem aquela expressão, errando que se aprende? Pois é. Eu vim, desde o início da minha vida, né, errando tudo. Para ver se alguma coisa lá na frente dava certo. Porque assim, eu gosto de pensar a longo prazo. Sabe? Então eu pensei, se eu errar tudo agora, lá na frente alguma coisa vai dar certo. Visionário. Então, cara, fiz merda mesmo. Fazia muita merda. Conscientemente. Tá, na verdade eu fazia merda, tipo, eu deixava as coisas acontecerem, assim, sem muito, sabe, sem muita decisão. Tipo, foda-se. Deixa acontecer mesmo. E aí que dava merda. Só que, sabe, é muito interessante isso, cara. Porque a única que não entendeu essa expressão foi a minha vida. Sabe? Tipo, a minha vida é um ser à parte. Tipo um balãozinho que vai junto comigo. É eu e a minha vida. E ela não entendeu isso em todos os aspectos, tanto profissionalmente quanto amorosamente. As pessoas perguntavam, e aí, Fernando, tá procurando emprego? Eu disse, deixando que me achem, né? Eu joguei os currículos pra cima aí, quem pegar levou. Já me perguntavam também, tá, mas é faculdade? Sabe o que você vai fazer? Como, né? Tem uma ideia do que vai fazer para trabalhar futuramente? O que você gosta? Não sei. Estou até preocupado com isso aí. O tempo está passando, né? Eu não sei o que eu gosto. Na verdade, eu gosto de um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não gosto de nada. Aí a pessoa falava assim, calma. Tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Deixa que o tempo dirá. Beleza. E nessa aí de deixar o tempo decidir as coisas, quando me dei por conta, eu estava trabalhando de office boy. Há 3 anos. É interessante que foi um dos empregos mais legais que eu já tive. Mas tá. Aí as pessoas perguntavam também assim, e aquela mina lá? Tá ficando com ela? Como é que vai ser? Vão namorar? Não sei. Estamos levando, né? Vamos ver o que acontece. Quando eu acordo pra vida, eu tô já namorando há 1 ano e meio. Nem tinha me dado por conta. E toda vez que me perguntavam essas coisas, né, eu sempre respondia junto que eu vivo que nem o Zeca Pagodinho, cara, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva, tá ligado? Eu odeio essa merda. Odeio. Sempre odiei, não suporto. Por isso que eu sempre tirava sarro com isso, sabe? Eu tirava sarro dessa merda. Só que, de tanto que eu falei, a minha vida acho que entendeu que era assim que era pra ser. Ela entendeu isso.
Só que era brincadeira, eu tava brincando, porra. Não era pra levar a sério, caralho. Ela disse, foda-se, agora já me acostumei. Entendeu? E aí, desde então, a vida começou a dar merda, uma atrás da outra, tipo... Aí eu digo assim, né, minha vida hoje, quando dá merda, ela vem de avalanche. É tipo uma onda de bosta, sabe? Uma enxurrada de merda. Tipo... Agora mesmo, só esse mês, ó, não deu 15 dias, né? Não fechou meio mês. Furou o pneu do carro. Ah, beleza, era final de semana, domingo, né? Final de tarde, não tinha nada como levar. Troquei a roda e tal. Pensei, tá, amanhã eu levo. Quando eu voltar, passo na borracharia e deixo o carro lá, deixo o pneu lá, né? Tá? Vai só consertar ali o furinho, né? 15, 20 pilas, tá tudo certo. Tranquilo, fui lá, fui trabalhar no outro dia, eu gosto de dirigir ouvindo música, né? Bombando. Eu não gosto de ficar no silêncio dirigindo. O som não funcionava. Aí já fiquei puto. Resolvi só agora tem que trabalhar. Aí já fui trabalhar assim. Vontade de mandar todo mundo na merda. Atravessa logo essa porra, caralho. Não vai dar certo a merda. Tipo isso assim, sabe? Aí já voltei desolado do serviço, né? Beleza, passar na borracharia lá, larguei o pneu lá. E aí, tio? Tem salvação? Não tem salvação não, né? Te fudeu. Só que foi engraçado nesse momento que o tio da borracharia, ele parecia que estava entendendo os meus sentimentos. Que eu estava desolado já. E aí ele falava comigo como se eu tivesse perdido um familiar. Infelizmente, esse pneu aí perdeu. Sinto te dizer, né? Aí eu falei, tá. Tem outro aí? Não. Quanto é que tá? Não tem. É difícil fechar esse tamanho. Volta aí semana que vem, de repente a gente já conseguiu. Tá, beleza. Fui puto pra casa. Ah, se fuder. Tá, beleza. Daí tá, cheguei em casa, queria me acalmar, né? Tomei meu banho e tudo mais. Beleza, vou jantar e vou dormir pra ver se reseta essa porra de dia. Beleza, antes de jantar eu fui lavar a louça, né? Daí tá, eu gosto de lavar a louça, tipo, eu não gosto de lavar a louça. Deixa claro. Mas se tem que lavar, ninguém lava, tem que lavar, ninguém lava pra lavar por mim. Tá, beleza, só que quando eu vou lavar, eu gosto de lavar com água quente. É mais fácil até pra tirar sujeira e tudo mais, né? No inverno também, enfim. Não funcionava a torneira. Ela resolveu parar de funcionar também. Aí eu não sabia se era a torneira, ou se era uma resistência. Também foda-se, era mais merda pra resolver, já tava puto. Entende? É aquelas torneiras de plástico, sabe? É tipo, parece um pato. Ou parece um ganso, não sei que porra que é aquela. Cara pra caralho. Um rim e 3 olhos da cara. O terceiro tem que pegar com um amiguinho, né? Se não tem amiguinho pra te ajudar, sinta dizer, ele vai ter que dar o olho do cu. Digo por experiência própria. Fora a luz da cozinha, que já estava queimada também. E o pior é que não era nem a porra da lâmpada. É aquelas lâmpadas compridinhas, sabe? Fluorescente, que fala, não sei. Também não interessa. A lâmpada estava queimada. Mas quando eu fui trocar não era, tipo, não funcionou, era reator, sei lá, tem uma porrinha lá, é o reator da lâmpada. Mais merda pra resolver. Eu já tava puto, velho. Já tava puto, não. Quer saber? Vou dormir. E se voltar um tempo atrás também, 2 meses atrás, era o motor do carro que tava fudido. Tava estragado. Quase 2 meses sem conseguir usar o carro até consertar, né? E se voltar um pouquinho mais no tempo? Volta um pouquinho mais. Meu PC queimou, velho. Eu tô até agora sem computador. E já faz 1 ano isso. Claro, fora outras coisinhas aí que aconteceram, de merda em merda, né? Dia após dia acontecendo. Dia após dia, assim, né? E outros anos atrás também. Desde muito cedo, mandando merda, né? Só que agora faz um cálculo básico aí. Eu tô com 30 anos.
Pensa no prejuízo. Mas enfim, eu vou contar uma tragédiazinha que aconteceu comigo, que foi quando eu botei fogo na cozinha. Foi um descuido. Era uma época que eu não sabia cozinhar, tá? Eu também não tenho muito a ver com saber cozinhar, porque eu só ia esquentar óleo. Porque eu ia fritar batata, que era a única coisa que eu sabia cozinhar. E beleza, eu botei a tampa ali em cima, deixei esquentando, botei a tampa, deixei uma fresta, né, pra não abafar o óleo. Eu vou otimizar meu tempo, né, enquanto eu esquento o óleo rapidinho, eu vou ali no quarto escolher um filme pra ver na Netflix. Santa ingenuidade. Peguei o controle. Não. Vou procurar por nome do filme. Será que tem aquele filme? Não tem, né? Vamos pro gênero então, vou dar ação. Não, ação não, drama. Não, eu quero um filmaço, hoje eu quero suspense. Vamos lá. Esse filme aqui, tô falando que é bom. Vamos olhar a minha sinopse. Gostei, vai ser esse. Não, pô, 2h30. Vai se fuder, não. Cadê o filme de 1h30? Maria já deve ter passado 3 dias na Netflix procurando filme e não achava nada. E quando achava uma merda também. Enfim, passados os 3 dias procurando filme, sem sucesso, eu comecei a sentir o cheiro do óleo queimando. Na hora eu estalo na minha cabeça, eu desapareci do quarto, apareci na cozinha. Quando eu olhei, a tampa tinha escorregado para a panela, abafou o óleo, era fumaça preta saindo, cheiro desgraçado na cozinha. Pensei, fudeu, vai explodir essa merda. Fui lá e desliguei o fogo. Resolvido, né? Resolvido. Nem tava mesmo, tava resolvido mesmo. Só que o idiota aqui, retardado curioso, resolveu que queria dar uma olhadinha no estrago. Tirar a tampa da panela, óbvio, pra ver, eu preciso tirar a tampa, né? Por que não, né? Não é errando que se aprende. Larguei a tampa da panela, eu simplesmente criei uma fogueira de São João dentro da minha cozinha. Cara, é uma labareda que pegava assim, uns móveis aéreos, assim, sabe? Eu tinha uns móveis aéreos assim na cozinha, assim, um fogão em cima da pia. E o fogo ia alto, assim, eu tava quase cozinhando, só de olhar aquilo, eu já tinha perdido a consciência naquele momento. Eu já não sabia mais onde eu tava, não sabia quem eu era, não sabia meu nome. Eu só olhei pra pia, olhei pra torneira, olhei pro fogo. A água apaga fogo. Gênio! Por que não? Tá ligado? Beleza, abri a água, peguei um paninho, porque eu queria pegar a panela, né? Aí isso eu lembrei, pra não queimar a mãozinha. Peguei a panela, fui largar embaixo da água. E a panela escorregou de um lado da minha mão. Entendeu? Quando escorregou, eu levei um susto. Que eu já joguei a panela pro outro lado, já vi um mortal pra trás. Quando eu olhei, eu tinha feito assim, ó. Ano novo. Foguetório dentro da cozinha. Foi óleo queimando pra tudo quanto é lado. Sério, pegou fogo em todos. Eu já não conseguia mais encontrar os meus armários. Era fogo até o teto, assim. Eu fiquei pasmo. O pavor começou a tomar conta, veio lá do dedão do pé, assim, ó. Começou a subir. Quando chegou na boca, eu falei, socorro, alguém chama o bombeiro pra boca. Eu gritava alto, mas ao mesmo tempo eu gritava baixo, porque eu tava com vergonha. Eu não sabia se estava escutando ou não, eu não sabia mais o que fazer. Era só eu simplesmente ter pegado meu telefone e ligar no bombeiro. Ou então eu ia até o corredor e pegar o extintor. Tava resolvido, eu acho. Mas não sabia o que fazer, né? Na época eu saí correndo no corredor do prédio, bati com tudo na porta da vizinha, eu chamo o bombeiro, socorro. Eu lembro que tava falando baixo, mas eu não tinha tempo alto. Não sei se ela escutou, eu sei que eu voltei pro apartamento e comecei a assistir. Fiquei pensando, tá, agora será que eu espero aqui? Será que eu me deito? Será que eu me jogo no fogo junto? Adeus ao mundo? Até que a minha vizinha chegou, então, o que aconteceu? Eu vi uns barulhos na minha porta, alguém gritando. Minha cozinha tá pegando fogo, chamou mesmo, pelo amor de Deus. Quando ela foi olhar o fogo, a outra curiosa também, ela foi ver o fogo assim, num passe de mágica, o fogo inteiro se apagou. Por incrível que pareça, o fogo inteiro, assim, ó, um fogo em tudo apagou. Ela pegou assim, fogo. Eu olhei, minha cozinha tava pegando fogo agora. Daí ela,
é sério, não tá sentindo cheiro? Ela, não, eu senti cheiro sim, só que eu achei que era comida queimando. Não era tão catastrófico assim. Era só minha cozinha inteira. Ah, tá, não, pelo menos tá bem, né? Não se machucou, não machucou? Não, tá tudo bem, obrigado pela preocupação. Aí ela disse, te consola, te conforta, eu tô fazendo um bolinho, se quiser comer ele depois. Ela disse, não, obrigado. Tô um pouco preocupado com a minha cozinha, eu não sei, mas tá, tudo bem, essa aí foi uma merda que aconteceu que não teve tanto estrago, né? Foi só o cano ali da cozinha que derreteu com o óleo que eu joguei. Tudo bem? Só que, então, assim é o seguinte, cara. Eu quero dar um conselho pra vocês hoje, tá? É o conselho que eu dou. Se há um Zeca Pagodinho dentro de vocês, assassinem o quanto antes. Por favor. Porque essa é uma vida de merda, pra quem não conhece, baseada na música dele. Obrigado.